Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê nas redes sociais, imagens do Facebook, do Instagram e também do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e nas redes sociais sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações. Hoje é quarta-feira, já é tradição por aqui a gente falar dos temas da saúde, do bem-estar e do comportamento. Dois especialistas nessa nossa conversa de hoje, eu os apresento a partir de agora. Inicialmente, doutor Nabil Goraieb, cardiologista, médico do esporte, professor de pós-graduação em Cardiologia e Medicina do Esporte do HCOR e do Instituto Dante Pazanese, editor da diretriz em Cardiologia do Esporte da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Boa tarde, doutor Nabil Goraieb, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E espero que vocês estejam também bem e cuidem-se sempre. Sim, estamos todos bem, na medida do possível, lutando aí contra esse inimigo que nós temos aí no combate, mas vamos em frente e é disso que a gente também vai falar hoje. Também conosco o infectologista Dr. Bernardo Montesante Machado de Almeida, mestre em epidemiologia das síndromes respiratórias agudas graves. Dr. Bernardo é diretor médico do laboratório HiLab. Tudo bem, Dr. Bernardo? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Dr. Nabil. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos aqui ao nosso primeiro tema de hoje. Passado pouco mais de um ano do surgimento do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, o país tem hoje mais de 300 mil mortos e 12 milhões de infectados pelo coronavírus. E vê seus trágicos números continuarem a crescer, apesar de desacelerarem em algumas outras partes do mundo. A duras penas, começamos a entender o que funciona e o que não funciona contra o vírus e tivemos a capacidade de produzir diversas vacinas em tão curto período de tempo, incluindo agora o desenvolvimento de um imunizante brasileiro, que foi anunciado na semana passada pelo Instituto Butantan, o Butanvac, a vacina Butanvac. Doutor Bernardo, inicialmente a sua avaliação sobre esse horizonte que agora temos com esse novo imunizante, especialmente tem muita coisa para acontecer ainda, aprovação dos órgãos aí competentes, os testes clínicos têm que ser realizados, enfim. Mas esse horizonte de termos um imunizante brasileiro, para que a gente não tenha mais essa dependência, ou que diminuamos, que a gente possa diminuir essa dependência em relação aos insumos estrangeiros, importados e tudo mais. Perfeito, é uma ótima notícia, né? Apesar de termos aí grandes instituições e com bastante tradição na produção de insumos em saúde, como o Instituto Butantan, o Fiocruz, mas a pandemia escancarou a nossa dependência, né, de algumas etapas muito relevantes aí do desenvolvimento e produção de um imunizante que nos coloca na situação atual, de certa forma. É claro que a vacina é uma medida das mais sustentáveis, né, quando se fala em enfrentamento, não é a única. O Brasil também deixou muito a desejar nas outras estratégias que poderiam nos ter dado uma situação mais confortável, né, como alguns outros países que a gente vê que nem estão com tanta pressa de vacinar assim. Austrália, Nova Zelândia, eles não estão com pressa, porque eles têm a situação totalmente controlada lá. Então, eles conseguem planejar tudo com bastante calma. Mas, voltando aí à expectativa em relação à produção do novo imunizante, o Butanvac, já é uma nova geração da vacina, pode-se dizer assim, dadas as novas variantes que estão em circulação e que provavelmente afetam, de alguma forma, a eficácia das primeiras vacinas que foram produzidas. As próprias grandes empresas aí já produtoras de vacina já estão nessa caminhada de atualizar as suas vacinas atuais com o objetivo de incluir a proteção para as novas variantes, uma delas, inclusive, circulando de forma intensa aqui no Brasil, o P1. Doutor Nabil Goraieb, o doutor Bernardo citou
segunda geração, e o Instituto Butantan nos apresentou a Butanvac como uma vacina de segunda geração. Porém, ela é feita nos moldes tradicionais, naquela ciência baseada naquilo que a gente conhece, por exemplo, das vacinas contra a gripe. Como é que a gente entende que esse mesmo sistema é de segunda geração, se ele é feito desta forma tradicional? Bom, eu não sou infectologista, eu estou aprendendo com ele. Na verdade, o que a gente tem que lembrar é que as vacinas, eu como clínico cardiologista há 50 anos, todos os meus pacientes com mais de 60 anos recebem uma carteira de vacinação, onde a gente inclui pneumonia, herpes e a gripe, que vai começar agora em abril, antigripal contra a influenza. Então, isso hoje além de outros, ainda dependendo da pessoa onde ela vai viajar. Quem vai para o norte e nordeste tem que tomar febre amarela. Então, a gente viaja muito por conta de congressos e aulas e tem que estar vacinado. E não se dá, ainda bem que o povo entendeu que a vacina é que salva. Agora, eu tomei a vacina e peguei a Covid, sorte que eu tomei a vacina, porque provavelmente eu estaria entubado numa UTI. Houve formação de anticorpos, de outros elementos, e é o que a gente espera. Agora, o tipo de vacina que eu aprendi antes do Bernardo ter nascido era do Dr. Salk, para poliomielite. E depois veio a oral, a Sabin. E aquilo, eu lembro porque eu estava no Dante Pazanese, o doutor Adib Jatene era o nosso diretor, e foi convidado para ser secretário. E eu lembro que ele chamou um deputado chamado Fauzi Carlos, que era ali, cujo irmão Emílio Carlos foi secretário da Saúde. E eles, o Fauzi foi secretário, eles resolveram fazer o que tem hoje. Todo mundo ser vacinado. E olha o que salvou de gente, o que salva de gente. Então, eu acho que a vacina realmente é o único caminho nesse momento. Eu, quando fui internado com Covid, o tratamento é pontual, é contra uma coisa aqui, contra uma coisa lá, que surge a doença. Mas quem evita a gente tentar diminuir essa... É uma vergonha que a gente vê na televisão, pessoal sem máscara, festa. Quer dizer, realmente as pessoas precisam entender que a salvação é a vacina. Doutor Bernardo, ainda em relação àquele aspecto, aquela questão da vacina de segunda geração, o Instituto Butantan nos apresentou a Butanvac desta forma. Ela é feita na mesma tecnologia, ou será feita, né, na mesma tecnologia daquilo que a gente conhece das vacinas contra a gripe. É uma segunda geração? Tem uma tecnologia superior? Depende muito do que se considera como segunda geração. Do ponto de vista de cobertura de cepas e variantes, a gente até pode considerar, sim, como uma vacina de segunda geração, porque ela já contempla, na sua formação, proteínas expressadas pelas as novas variantes, né, que estão circulando, que não foram consideradas no desenvolvimento das primeiras vacinas, né? Então, nessa ótica, sim, podemos dizer que é uma vacina de segunda geração. O fato da produção ocorrer nos mesmos moldes aí, de outras vacinas, como influenza, acaba até sendo uma vantagem, dado a experiência e conhecimento que se tem desse tipo de produção localmente, já sabendo que há uma expectativa de produção em grande escala. Lembrando que a produção do influenza, ela não ocorre durante todo o ano. A gente tem que esperar a Organização Mundial de Saúde definir quais são as variantes que vão ser contempladas na vacina. E só começa a produção ali por volta de novembro, até aí disponibilizar a partir de abril, né? Isso ocorre anualmente. Só que esse período aí, da metade do ano até novembro, a fábrica ela fica parada. Então, a gente tem uma capacidade muito grande de otimizar a estrutura já pronta, já previamente estabelecida, para fazer essa produção em grande escala. E lembrando, o coronavírus não vai acabar.
né? A gente está vivendo aí esses picos e essas ondas, altos e baixos, mas há uma tendência de que o coronavírus se torne endêmico, como o próprio influenza. A influenza tem uma característica muito forte de sazonalidade, né? Ele faz picos no inverno, e pode ser que o coronavírus siga essa mesma trilha, fazendo alguns picos, né? Um aumento na intensidade da circulação viral em alguns períodos do ano. Então, não é algo só para curto prazo, engana-se quem pensa que o coronavírus simplesmente vai acabar. A gente vai conviver com o vírus por um longo período. E nesse anúncio da Butanvac, nós ficamos sabendo que esse trabalho começou a ser desenvolvido pelo Instituto Butantan em março do ano passado, bem no comecinho da pandemia, né? Um ano de trabalho, quer dizer, um ano depois é que veio a informação de que agora estamos no caminho de um imunizante brasileiro, ou seja, o Instituto Butantan tem um protagonismo disso. A gente não sabia, não sei se vocês da área médica, da área científica tinham esse conhecimento, que o Butantan já estava atrás disso desde o começo. Acho que é uma informação que não era tão público assim, né? Existem outros centros nacionais que estão desenvolvendo vacina. Até onde eu sei, a Universidade Federal do Paraná, né, está nessa caminhada ainda na fase pré-clínica, que o Instituto Butantan aparentemente já superou. E Minas Gerais também está nessa etapa de desenvolvimento pré-clínico também. Então, há uma perspectiva, talvez, até de outras opções vacinais serem produzidas aí no Brasil, o que também é estratégico, não pensando só no coronavírus, mas como uma estratégia de enfrentamento de emergências em saúde pública, né? Com o estilo de vida que vivemos hoje, circulação internacional, aí a rede, né, a malha aérea que a gente tem, interações pessoais, são ambientes muito propícios para o surgimento de novos micro-organismos potencialmente pandêmicos, né? Então, imagina-se que pandemias elas tendem a ocorrer de forma cada vez mais frequente ao longo dos próximos anos, e é importante a gente ter uma estrutura montada para responder rapidamente a esse tipo de ameaça. Muito bem. Um dos mais respeitados cardiologistas do país, doutor Nabil Goraieb, aqui com a gente, esteve internado com Covid-19 um mês após ter tomado a primeira dose da vacina Coronavac e dias antes da segunda dose. Chegou a tomar, mas já com sintomas da doença. E mesmo praticante de esporte por toda a vida, doutor Nabil Goraieb diz que seu caso poderia ter sido mais grave se não fosse a imunização. Doutor Nabil, conta pra gente o que foi que aconteceu. Então, o senhor já tinha tomado a primeira dose, estava prestes a tomar a segunda? Todos nós tomamos cuidado. Só que eu examino muitos jogadores dos grandes clubes de São Paulo, e agora começo de ano, e dos 80 que a nossa equipe examinou, no mínimo 40 tinham tido o Covid. E numa dessas, provavelmente, eu deve ter deixado alguma falha. A gente não sabe, 2 máscaras, lavando a mão, usando álcool gel, mas você vai examinar o paciente. E todos eles já tinham, pelo menos, Bernardo, 15 dias pós-Covid. Mas a gente está, pelo que a gente está entendendo, eu aprendi com os infectologistas, a atual segunda onda do P1, que é um mutante lá de Manaus, parece que ele infecta até 21 dias depois do início. Enquanto que o Covid inicial seria 10 a 14 dias. Todos os clubes têm infectologista contratado para fazer as averiguações. Agora, quando a gente fica doente de uma doença qualquer, o medo que é o problema. Porque, poxa, eu perdi inúmeros colegas cardiologistas esse último ano. Perdi amigos, jornalistas, Zé Paulo de Andrade. Quer dizer, o ambiente está pesado psicologicamente. E ainda a gente fica doente, sem febre, mas fiquei no quarto. 3 semanas dentro do quarto, porque a minha esposa também pegou, só que o dela foi mais leve, ela tem que vir para casa para cuidar da nossa filha de 11 anos. Olha aqui,
o contexto não é só a doença, é tudo. E é importante as pessoas lembrarem isso, porque o que a gente tem visto, que é tristeza, mortes de vários elementos da mesma família. É pai, mãe, avô, pelo amor de Deus, é um negócio que eu só ouvi falar disso na guerra, na Segunda Guerra Mundial, que aconteciam as coisas barbaridades. Então, hoje o infectologista, depois de muito tempo, passou a ser a figura principal da medicina mundial. Por quê? Eles trabalhavam só para tratar infecções hospitalares, uma coisa aqui, uma coisa lá, ou em serviço público. Hoje, a palavra do Bernardo e de outros infectologistas é fundamental. O que eles falarem que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E é importante as pessoas lembrarem, não existe risco zero. Tome vacina ou não tome vacina, tem que se manter. Eu tenho muito atleta, ex-atleta, esportista que quer fazer exercício sozinho. Se encontrou aglomeração, sai de perto. Use máscara, tem que trocar a máscara cada vez que molha. Quem faz exercício acaba molhando a máscara em 15 minutos, 30 minutos. Então tem que ter várias máscaras no bolso. Hoje o kit de exercício é água, álcool gel e uma meia dúzia de máscaras. Eu destaquei aqui, doutor Goraieb, que o senhor disse que o seu caso poderia ter sido mais grave, não fosse a imunização. O senhor estava prestes a tomar a segunda dose da Coronavac quando cheguei a tomar, caiu a Covid. Sim. Mas aí já estava com Covid. Para a gente destacar aqui, aqueles índices que a gente já conhece desde o início em relação à Coronavac, 50% de eficácia após a utilização, após a aplicação das 2 doses, índice de 78% para a prevenção dos casos leves e 100% para os casos graves, moderados e graves da doença, né? Mas aí sabe que sim. Esses valores têm um problema. O Bernardo pode até comentar melhor. Na verdade, o idoso, eu sou idoso, 74 anos, a nossa imunidade não é tão rápida e tão alta como a sua, como a do Bernardo. Sim. Então, os índices variam também por pessoa. Quer dizer, eu tenho... Bom, infelizmente, o Major Olímpio, o que aconteceu com ele? Teve um AVC hemorrágico, porque uma das complicações do Covid é a hemorragia. E ele é jovem, era atleta, foi não sei o quê, não tem jeito. O importante, eu estou atendendo atletas que eles contam assim, foi só uma pequeno nariz entupido, uma coisa aqui, não chegou nem a... A parte dos jovens tem formas leves, porém, depende de cada um. Se você tem uma comorbidade que você não sabia que tinha, você vai ter um problema sério, vai complicar. Não, eu quis aqui destacar esses índices e esses números e relembrar isso pelo seguinte, tem gente que fala, mas desde o começo a gente que fala, mas 50% de eficácia após a aplicação das 2 doses, mas o senhor é a prova disso, que o senhor tomou a vacina e poderia ter sido uma situação pior se não tivesse tomado. Ou seja, a vacina... Eu acredito nisso, acho que eu confirmo o Bernardo. A vacina, ela evita a morte, evita que muita gente precise de cuidados médicos, que essas pessoas possam se curar em casa, claro, com cuidados médicos, mas não no hospital, mas em casa. Então, é chamar a atenção para a necessidade de tomar a vacina. É por isso que eu levantei esses números. Não é verdade? Perfeito, perfeito. Na verdade, esse seria o principal objetivo da vacina, é prevenir óbitos mesmo e prevenir hospitalizações aí para diminuir a sobrecarga do sistema de saúde. As eficácias que são publicadas aí, ou que são avaliadas nos estudos clínicos de fase 3, elas são basicamente eficácia para prevenir formas sintomáticas da doença, tá? Mas por que então que até se avalia hospitalização, formas graves e óbitos, só que o número de eventos no estudo clínico para esses desfechos, eles são menores e o poder estatístico acaba sendo baixo. Então, esses valores que são divulgadas, né, para formas sintomáticas, 50 para o Coronavac e 62 para a AstraZeneca. Mas a gente está vendo, e tem dados
pelo menos de outras vacinas aí que estão disponíveis no mundo, que a eficácia para prevenir hospitalização e óbitos, ela parece ser bastante significativa também, né? Então, a gente vê dados de Israel, que está numa fase bastante adiantada de vacinação, o Reino Unido, que dentro de parte da sua estratégia utiliza a vacina AstraZeneca, eles já estão sentindo um impacto positivo em relação à mortalidade. E pode ser, sim, que o Dr. Nabil tenha tido uma forma menos intensa e menos grave, talvez até prevenido o óbito por conta das doses de vacina que tinha realizado anteriormente. Nós estamos no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre tratando aqui sobre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Nós vamos para um intervalo, voltamos em seguida. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. De volta com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. E você também nos acompanha por imagens nas redes sociais. A falta de restrições mais severas, como o lockdown, fez com que o Brasil se tornasse o ambiente perfeito para que o coronavírus evoluísse e se tornasse ainda mais perigoso. É o que muitos cientistas estão chamando de celeiro de variantes. Como é que a gente chegou a esse ponto, doutor Bernardo, de termos essas variantes? A P1 é a mais grave aí, né? Isso. Os vírus, eles sofrem mutações ao longo do tempo, isso é esperado. Porém, a frequência de mutações, ela tem algumas influências que podem acelerar ou frear. A principal é o número de vírus existentes naquele momento, e tem a ver com o controle da circulação do vírus. Como a gente está num momento aqui no Brasil de intensa circulação viral, eu acho que todos têm convicção que isso está ocorrendo, é óbvio, dado em vista aí a sobrecarga do sistema de saúde que ocorre, acaba que a frequência das mutações aumentam também, né, em números absolutos. A maior parte dessas mutações, elas não tem nenhuma repercussão, tá? Porém, uma ou outra mutação que confere alguma vantagem para o vírus vai fazer com que aquela nova variante acabe se sobressaindo dentre as demais. E as características relevantes, né, que impactam na epidemiologia da doença são basicamente 3. Transmissibilidade, a letalidade, né, que é a gravidade, e o escape do sistema imune. A gente está já com uma variante circulando aqui no Brasil, né, em todas as regiões, que é a P1. A P1 já tem fortes indícios de que ela é mais transmissível. Tem dados que sugerem até 150% maior transmissibilidade comparado à variante anterior. Há dados de escape do sistema imune, esses dados ainda são um pouco divergentes. Tem uma publicação já que fala em 6,4%, aumento na chance de reinfecção, outro já de 25% a 60%, então ainda nada muito consolidado em relação a isso, mas há uma grande expectativa de que sim, de que ele tem essa capacidade de escapar ao sistema imune, até porque algumas das mutações são muito similares a outras variantes onde isso já se comprovou, como, por exemplo, a variante B.1.351, surgido na África do Sul e já
mais disseminado também em vários países, né? Então, algumas mutações que conferem essa característica. E também o próprio dado epidemiológico de Manaus. Manaus era tido como uma região que tinha 75% da população já exposta ao vírus. Todo mundo apostava já em imunidade de rebanho lá. Ou seja, o risco de uma nova onda era baixo. De repente, com uma nova variante, você tem uma nova onda, o que remete, né? Qual que é a hipótese principal? Opa, provavelmente há novas infecções, mesmo em quem já tinha tido anteriormente. Quando você tem... Sim, desculpa. Não, pode concluir. Por último? Por último, a letalidade, né? Há alguns indícios já, ainda também nada muito robusto, mas há indícios de que a variante P1 ela é mais letal, de 10% a 80% mais letal do que a variante anteriormente circulante no Brasil. Quando se chega a um ponto de imunidade de rebanho, quando um alto percentual já se infectou, e surge uma variante, aquela imunidade de rebanho se perde, se rompe. Isso. Uma das variáveis que conferem a transmissibilidade do vírus é o número de pessoas imunes naquele local, naquela população. A imunidade ela pode ser adquirida através da infecção do vírus, infecção ativa do vírus, ou por vacinação, né? A infecção ativa ela acaba trazendo algumas complicações, né? Porque parte das pessoas acabam internando e parte acaba morrendo. A vacinação era muito boa por conta disso. Você obtém o mesmo efeito positivo da infecção, mas sem ter as consequências negativas em relação aos óbitos. A grande questão é que essa imunidade ela não é permanente, né? A infecção, você obtém essa imunidade, seja pela infecção, seja pela vacina, porém essa imunidade ela é decrescente ao longo do tempo, ela vai caindo. E outro fator que pode acelerar esse decréscimo são as novas variantes. Então, de repente, você tem ali aquela situação estabilizada, a imunidade de rebanho, mesmo que seja vacina. Por exemplo, vamos citar o exemplo aqui de Israel. Israel, ela está provavelmente muito próxima da imunidade de rebanho. Eles já estão abrindo lá a mobilidade, né, o comércio, não estão mais em lockdown e não tiveram aumento de casos. Porém, se entrar uma nova variante que consiga escapar da imunidade conferida pela vacinação que eles utilizaram, que é a vacina da Pfizer, eles estão, sim, vulneráveis ao novo pico. E é por isso que a gente diz que o Brasil é uma ameaça. Não só o Brasil, mas outros países que têm circulação intensa do vírus, onde possam ocorrer mutações, colocam o mundo inteiro sobre ameaça, inclusive que está fazendo a sua lição de casa no quesito vacinação. Assim, para a gente falar, assim, para o leigo, para a gente falar da forma mais leiga, a mutação, assim, a grosso modo mesmo, a mutação ela é o direito que o vírus tem de sobreviver na natureza, ele está buscando este direito, e aí nessa tentativa ele se altera, ele se modifica para poder seguir o seu ciclo na natureza, bem a grosso modo. Eu, claro, estou dizendo aqui dessa forma porque não sou médico. Não, mas o racional é mais ou menos isso. É como se fossem os efeitos da seleção natural, né, descritas por Darwin, só que no ritmo muito acelerado, né, comparado, por exemplo, ao mamífero ou ao homem, onde várias gerações, milênios para você ter uma mudança significativa ali nas características de uma espécie. Só que para micro-organismos, como os vírus, isso é muito rápido. E durante a multiplicação desses vírus, as mutações elas ocorrem espontaneamente de forma aleatória. Porém, quando uma dessas mutações confere uma dessas características que facilitam a adaptação desse vírus ao ambiente, essa nova variante passa a compor aí a maior parte dos vírus circulantes. E para fechar esse tópico, doutor Bernardo, para a gente passar de novo aqui para o doutor Nabil. O doutor Nabil citou ali na fala anterior o protagonismo que vocês, infectologistas, estão tendo. O que mudou na vida de vocês, infectologistas, a essas alturas do campeonato? Mergulhos na literatura, em tudo que já existe a respeito de toda essa parte de virologia?
A infectologia, e eu até expando um pouquinho, né, a epidemiologia, né, em geral, tem ganho realmente um grande destaque. E eu até tenho uma frase, né, que, em relação à epidemiologia. A infectologia ela tem uma sintonia muito grande com a epidemiologia. E a epidemiologia nada mais é do que o estudo da dinâmica das doenças. Por isso que tem sido muito importante com o coronavírus. A dinâmica da circulação do coronavírus é muito rápido e tem gerado uma repercussão na vida de todo mundo, né? Mas o bom epidemiologista é aquele que está nos bastidores e é desconhecido. Por quê? O epidemiologista ele só fica conhecido quando as coisas estão ruins. Então, quando a coisa desandou, aí ele é chamado, né? Se ele não é chamado, é porque a coisa está sob controle. Então, eu não diria que é um grande mérito estarmos conhecidos nesse momento, porque é sinal de que as coisas estão ruins. Não, mas olha, eu vou dizer como clínico, me desculpe. Eu preciso da ajuda do Infecto em tudo ultimamente. Que os antibióticos que aparecem é pior do que nome de carro, modelo de carro. Tem mais de, sei lá, 50. Fala, você usa esse? Eu falo, eu não sei o que é esse. Como é que eu uso? Como é que eu não uso? Então, agora vocês entraram no time. Essa briga entre o homem e os micro-organismos tem se intensificado ao longo do tempo, não só para os vírus, né? Porque estava na mão dos biologistas, agora pelo menos infectologistas. Doutor Nabil, eu vou pegar a piada aqui, não tem jeito, mas os antibióticos aí com todas essas nomenclaturas, né, se eu comparou com a questão dos carros, antibiótico com vidro, trava, direção e o que mais? O que tem aí? Olha, vou perguntar para vocês todos. Você sabe quantos modelos de carro existem? Hoje, eu lembro assim, tá lá, Uber, vinha um modelo, não sei mais, mas que carro é esse aqui? Não sei nem o que é. Tem nome de mulher, nome de aventura, nome de furacão. Pô, antigamente eram 4 modelos só, né? Agora virou tudo. E ainda tem que ficar prestando atenção na placa do Mercosul, que tem uma letra a mais, um algarismo a menos. E o número 1 do Mercosul parece um I, o I parece um. Isso consegue atrapalhar a vida da gente, viu? Mas vamos lá, seguindo aqui com a nossa temática. Olha, pessoal, piadas à parte, né? Nesse momento difícil da pandemia, boa parte da população suspendeu as atividades esportivas. Segundo especialistas, esse é um erro que tem afetado até esportistas regulares. Para eles, os exercícios devem ser praticados mesmo em condições não ideais, adaptados em casa, pois a inatividade tem causado a piora das doenças crônicas como angina, hipertensão, obesidade, insuficiência cardíaca, diabetes e até arritmias. Dr. Nabil Goraieb, quais são os alertas? Veja só, até o início da pandemia, um paciente crônico de doenças crônicas cardiovasculares ia no pronto-socorro por algum motivo, ele poderia ser tratado lá ou internado no quarto. Da pandemia para cá, isso nos últimos meses piorou, chega o não Covid no pronto-socorro, alguém que está passando mal por alguma razão, vai direto para a UTI. Não está dando para deixar no quarto de tão ruim que eles chegam. Quer dizer, as pessoas estão assim. Eu estou com uma dorzinha no peito, por exemplo. Deixa lá. Agora mesmo, acabou de me ligar um paciente que a pressão dele está 18/10. Falei, por quê? Falei, ontem eu resolvi comer, não sei o quê, papapá. Porque eu estou em casa, não estou fazendo exercício. Então, as pessoas, dentro da rotina que elas estavam acostumadas, mudaram. Por medo, ou porque vai para o pronto-socorro não vai ter lugar para atender, tem 200 pessoas por metro quadrado, mesmo no convênio particular. Eu trabalho no Dante Pazanese, o Dante Pazanese está lotado até a boca, e só atendemos os doentes matriculados no Dante. É impossível a gente dar um jeito. Então, realmente, as pessoas estão protelando, adiando a conversa, a ida ao médico. A teleconsulta tem validade? Tem, com cuidado. Se eu fizer alguma besteira, onde vai estar escrito que eu fiz a besteira? Então, é muito importante que as pessoas, quando forem fazer uma teleconsulta, façam com o médico que conheçam,
não deve ser primeira consulta, e tem que ter uma interação com a família do paciente na casa dele. Medida de pressão, de pulsação, conversar com o paciente, olhando no rosto dele para ver se ele está com falta de ar, se ele está com expressão de dor. Então, é muito importante. O Bernardo é clínico, então o infectologista, na verdade, é um clínico com foco nas partes de infecções, mas ele é um clínico. Ele faz tanto quanto eu. Ele olha para o rosto das pessoas, quer saber como é que elas estão reagindo. Então, isso, na teleconsulta, tem que ser muito bem bolado. Então, entrar nessas frias de alguns convênios que botam uma meninada recém-formada para atender teleconsulta, para quebrar o galho, se uma afta, pode ser, mas para o resto, não. A teleconsulta, doutor Nabil, ela é mais eficiente para aquele paciente que já está em tratamento, e aí o médico já conhece o histórico dele, e aí digamos, um retorno, né? Então ele está conversando com o médico sobre coisas que o médico já sabe a respeito dele. Agora, veja bem, alguns pacientes, vários, têm perguntado, é o mesmo preço do presencial? Nós não estamos cobrando a presença, nós estamos cobrando o ato médico. Se eu examino você, examino quem quer que seja, e tomo decisões médicas, eu estou fazendo um ato médico. E esse ato médico tem que ter responsabilidade e ética. Então, eu não vou cobrar ele mais barato, como alguns convênios ofereceram. Ah, é mais baratinho, R$30. O que é isso agora? Nem sapateiro cobra isso. Então, é muito importante que as pessoas valorizem o trabalho do seu médico, conversando com ele, não tendo pressa. Não é para atender por teleconsulta em 15 minutos. Eu levo 1 hora. Eu padronizei no meu consultório, a minha secretária me manda a ficha do paciente, faz o eletrocardiograma dele, se ele estiver lá, e eu converso com ele com tudo na mão. Se ele não fez o eletro, ele vai lá no laboratório do Dr. Bernardo, faz os exames e eu vou pegar a ficha dos exames e conversar com ele. Então, é muito importante as pessoas não desvalorizarem a teleconsulta, não acharem que aquilo é feito de qualquer jeito, e tem que ter valor, inclusive jurídico. Porque se eu fiz algum ato errado, um erro de medicação, tem que ter responsabilidade. Então, e agora, com a lei das gravações, é outro problema. Tem que tomar cuidado, você não pode abrir o sigilo do paciente para o mundo. Mas é muito difícil isso, não é, doutor Nabil Goraieb? Existem muitas nós dúvidas estamos numa guerra. Existem muitas dúvidas em relação à teleconsulta. O médico, no que vocês chamam de anamnese, né, que é aquela entrevista para saber exatamente o histórico do paciente, conhecer o que ele faz e tudo. O médico pergunta, você tem alergia a algum medicamento? Aí a pessoa sabe se tem, se não tem, ela informa. Mas ela pode não saber se ela tem uma pressão alta, por exemplo. Nunca soube, nunca teve sintoma de uma pressão alta. Mas um exemplo aqui, hipotético, né? O tem médico que medir não tá a ali pressão naquele momento para medir, né? Como é que o paciente... mas eu mando comprar o aparelho, medir e eu olho o aparelho, a frequência cardíaca e o eletro. Tudo que está sendo feito, está sendo feito a correria. Eu falei uma vez isso, eu vou repetir. Nós estamos trocando o pneu do carro na plena corrida, sem parar o carro. É horrível. Então, como é que um infectologista vai trocar de antibiótico se aquele primeiro, a azitromicina, já passou ou não serviu mais? Ele tem o conhecimento, ele sabe que aquilo tem que esperar 2, 3 dias, não adianta querer efeito, tomou de manhã à tarde, já está bom. Então, a medicina está sendo feita hoje na base do apagar incêndio. Nós estamos numa situação muito ruim. E é esse o problema. Todos nós, profissionais e não profissionais, temos que ter consciência. Hoje, o problema é todo mundo tem que agir. Não adianta só o meu vizinho. Agora, voltando aqui ao nosso tema inicial, o sedentarismo na pandemia que tem levado aí à piora das doenças crônicas. Enfim, é se mexer em casa de forma... olha, a recomendação... O que eu mando fazer é o seguinte, ande na sua casa, faça algum tipo de movimento, caminhadas, não ande de chinelo nem de meia, põe o tênis, porque senão escorrega, se machuca. Então, fazer caminhadas e usar pesos que muitas vezes as pessoas têm
de um Pilates. Se não tem grana para comprar, pega o saco do supermercado, põe lá umas 3, 4 laranjas e faça o seu exercício isométrico. Tem que se virar. O que não pode é esquecer. Eu queria contar para o Bernardo, quando eu saí de alta depois de 3 semanas, dentro do quarto, eu não tinha fome, emagreci 10 quilos. A minha panturrilha, que fui jogador de basquete, era uma panturrilha de ex-jogador, era bem batatuda. Parecia um saco desses bexiga com um pouco de água, sabe? Fica molinho. Era horrível a visão que eu tinha da panturrilha. Então, tudo murcha, tudo para, a sarcopenia, que é a perda da força e do tamanho do músculo que a gente tem. Por isso que é importante. Só que, para voltar a fazer exercício, não é fácil. Eu, com 1 mês e meio, só dá para andar, mais nada. Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Nós vamos para um intervalo, voltamos em seguida. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e você nos vê por imagens também nas redes sociais. Doutor Bernardo, olha, a gente está bem no meio de um mega feriado municipal aqui em São Paulo, também em muitas outras cidades. Hoje é 31 de março, o feriado que começou dia 26, vai até domingo, e dia 5 de abril estaremos aí todos de volta. Bom, o objetivo disso tudo é reduzir a circulação de pessoas diante da explosão de infecções e da falta de leitos para o tratamento da Covid-19 nos hospitais. No entanto, muitas cidades se queixam e temem as consequências da chegada de turistas. Bom, essa antecipação de feriados funciona ou não funciona, doutor Bernardo? Difícil responder essa pergunta, né? Pergunta de $1 milhão também, né? Como o doutor Nabil colocou, a gente está trocando o pneu com o carro andando. Alguma coisa tem que ser feita, né? A gente está com um colapso pleno do sistema de saúde, né? Trabalhando aí com taxa de ocupação próxima a 100%. Existe uma lógica por trás disso, tá? Na medida em que se desestimula a mobilidade, a intenção dessa medida é reduzir as interações entre uma pessoa transmissora do vírus e uma pessoa susceptível ao vírus. Então, quando você lança a mão de medidas populacionais para reduzir essa circulação, você acaba reduzindo o número dessas interações. E o número dessas interações está correlacionado com a frequência das transmissões em si. Uma reflexão que eu trago aqui é que a gente deve fazer certamente, primeiro para entender o porquê que a gente chegou na situação atual, e planejamento do futuro é o que nos fez precisar chegar a esse ponto, ou o que deixamos de fazer que nos fez chegar a esse ponto, né? A gente tem casos muito bem sucedidos em outros lugares do mundo
até fizeram ali o lockdown inicial e tal, mas depois arrumou a casa, né? Então, organizou um sistema de testagem massificado, né? Um sistema que funciona, né? Não como o Brasil, que usa método para teste de Covid só para diagnóstico e não como uma forma de rastreamento populacional, busca de contatos de caso, né? O chamado contact tracing. A gente não fez isso no Brasil. E se você consegue otimizar esse tipo de estratégia em uma situação de calmaria, com poucos casos, você consegue segurar a circulação viral. E a gente não fez a lição de casa. Aí chegou a esse ponto onde a gente precisou, não tinha outra forma, tomar medidas drásticas e que acabam, sim, tendo um impacto negativo. Não há dúvida disso. O impacto econômico, o impacto social, a educação das crianças que está sendo prorrogada. A gente tem que discutir, sim, esses efeitos colaterais. Mas eu acho que é consenso de que a situação do sistema de saúde como está é insustentável. Então, tínhamos que fazer alguma coisa realmente para frear a circulação viral, com efeitos colaterais graves, porém, só chegou a esse ponto porque a gente não fez a lição de casa antes. Enquanto a vacinação não avançar, né, e a gente não tiver aí um contingente maior, né, de pessoas imunizadas, o risco é ter esses momentos, né, essas ondas, abre e fecha e abre, acaba não tendo outro caminho, não é, doutor? Exato, e mesmo com vacinas, eu ainda insisto que a gente não vai simplesmente deixar de tomar as demais precauções. O uso de máscaras, o distanciamento, elas vão perdurar por um tempo, primeiro porque não é no estalar do dedo que a gente tem a população toda imunizada. Necessitamos de tempo para isso, né? São meses e meses a fio vacinando a população até atingir a tão sonhada imunidade de rebanho. Outro fator é que a gente já discutiu aqui, a imunidade de rebanho não é algo estático, né? A gente pode ter repiques por conta de queda natural da imunidade e por conta de entrada de novas variantes. Então, a gente tem que ter outras estratégias eficazes e sustentáveis. Eu digo isso porque um lockdown, fechar todo o comércio, ele até pode ajudar a diminuir a transmissibilidade do vírus, mas ela não é sustentável. Não conseguimos manter assim por meses a fio, né? Então, a gente precisa de medidas sustentáveis que nos permitam não necessitar de medidas mais drásticas até a gente atingir a tão sonhada imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Doutor Bernardo, quais são os riscos da gente confundir velocidade com pressa na questão da vacinação? Porque a gente precisa de velocidade para aumentar a quantidade de pessoas vacinadas. E a velocidade não pode ser confundida com pressa, mas a gente também tem pressa, porque isso é urgente. O ministro Marcelo Queiroga, a intenção dele é ótima, ele falou em vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Hoje a gente vacina em torno de 300 mil, um pouco menos, 280, então é um pulo grande a ser feito, e além de tudo, nós não temos imunizantes para tudo isso, para 1 milhão de pessoas vacinadas por dia. O grande gargalo do Brasil é estoque, né? Não é nem tanto a logística, porque a gente sabe muito bem fazer política de imunização rápida, né? A gente faz todo ano com influenza, né? Então, pegue a população aí que está contemplada na Política Nacional de Imunização para a influenza. Se a gente for fazer as contas, 0,5% da população ao dia é o dia a dia, e de várias cidades no Brasil, de grandes cidades, capitais. A gente conseguiria fazer isso, né? O problema é que não tem a vacina disponível. Se a gente tiver, a gente consegue atingir essa velocidade. Então, acredito que o grande desafio do ministro é como garantir que tenhamos a vacina e que permita, consequentemente, a gente chegar a essa velocidade. Porque estrutura e logística a gente tem. A gente só não tem o insumo mesmo, a vacina. Desde o início da pandemia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia vem alertando para os riscos que a Covid-19 traz ao sistema cardiovascular e o potencial dessa infecção ocasionada pelo coronavírus, que pode trazer complicações respiratórias graves e até mesmo ser letal em portadores de doenças cardíacas e cardiometabólicas. Além disso, alguns estudos mostram que mesmo após a cura, com o paciente já em casa, sem febre, sem falta de ar ou tosse, percebe-se que em quase 80% dos casos
ainda há um grau de inflamação no coração. Bom, para quem passa por tudo isso, doutor Nabil, quais são as recomendações, então, da parte cardiológica? Sempre pedindo licença para o infectologista, o que nós tínhamos e sempre tivemos na área é que o excesso, por exemplo, de exercício físico diminui a imunidade do paciente e facilita ele pegar gripes em geral. Então, um bom maratonista tem os glóbulos brancos na faixa de 2, 3 mil, quando o normal é acima de 5, 6 mil. Então, ele já é, por natureza da atividade física dele, diminuída a imunidade. O cardiopata, ou a pessoa, quando pega uma infecção viral, ou ela se cura em poucos dias, ou ela cronifica. E quando fica crônica, ela pode trazer arritmias e perda da força do coração. A gente chama isso de miocardiopatia, insuficiência cardíaca. O que nós encontramos até agora nessa maluquice dessa pandemia, que chega a quase a 20% os indivíduos que ficaram internados com problemas cardíacos. E isso, a maioria, 90% dos doentes, reconstitui sem sequelas. E um pequeno grupo fica com problema. A gente tem que esperar hoje, antes a gente esperava 30 dias, hoje é 60 dias para refazer os exames, ver se houve realmente uma consolidação da infecção, lógico, mas da sequela da infecção, que são as inflamações. O que faz o problema não é nem o bichinho já foi, é o que ele deixou. A briga que ele deixou no corpo humano, a inflamação, que é o que causa danos em vários órgãos, cérebro, coração, rins, sangue. Que nem eu citei o Major Olímpio, ele teve hemorragia. Por quê? Porque o vírus age também no sistema de coagulação. Então é um bicho ruim mesmo, é traiçoeiro. Quando você acha que a coisa está indo para um lado, ela vai para outro. Então dos 100 e tantos pacientes internados no HCOR, eu acompanho os meus pacientes junto com a Infecto, que é o Dr. Guilherme Furtado, inclusive. Então, na verdade, a gente está aprendendo as coisas que acontecem. É uma verdadeira loucura. Eu fico com dó dos infectologistas, porque eles têm que ter uma palavra tipo de Deus. E não tem. Infelizmente, ainda não tem. Seguindo aqui com mais um tópico nessa nossa conversa, o infectologista Dr. Fernando Gatti, do Hospital Israelita Albert Einstein, ele foi responsável por diagnosticar e tratar o primeiro brasileiro infectado pelo coronavírus. E depois desse paciente, isso foi em 24 de fevereiro de 2020, o infectologista Dr. Gatti, não descansou mais. Ele teve síndrome de burnout, segue na linha de frente do hospital e abriu guerra contra as fake news, que estimulam o uso de medicamentos sem eficácia. E para o infectologista, o Dr. Fernando Gatti, o que salva não é o tratamento precoce, mas sim a assistência precoce. Doutor Bernardo, isso quer dizer o seguinte, quer dizer o quê? Ir para o pronto atendimento quando os sintomas logo aparecerem, é não esperar? Não necessariamente, né? Eu acho que todo paciente que tem um caso confirmado de coronavírus, ele tem que ser muito bem orientado quanto aos chamados sinais de alerta, né? Esses sinais de alerta, eles podem ser clínicos, então a própria percepção em relação à intensidade dos sintomas. Claro que fatores de risco devem ser levados em consideração quanto ao nível de sensibilidade a isso, né? Se é uma pessoa idosa ou que tem alguma comorbidade, você não vai esperar tanto tempo aí. Se você tiver em dúvida, já é o suficiente para buscar uma assistência presencial. Mas tem um dado complementar que hoje é bastante disponível, que tem sido bastante útil nesse monitoramento, que é a oximetria de pulso. Então, é um equipamento que avalia a saturação de oxigênio no sangue, aquele do dedinho, né? É amplamente disponível nos hospitais e hoje ela já existe a forma portátil para uso domiciliar. Então, eu tenho recomendado de rotina o monitoramento deste parâmetro, além dos dados subjetivos aí de sintomas.
e ao primeiro sinal, né, de queda na saturação ou intensificação dos sintomas, aí sim buscar uma assistência o quanto antes, sem dúvida. Pessoal, nosso tempo já está chegando ao final. As suas considerações agora para a gente encerrar, doutor Bernardo, o seu alerta, o que acrescentar aqui que ficou de fora da nossa conversa e a sua mensagem final. Eu queria complementar a fala do infectologista citado aqui em relação à assistência, né, precoce e adequada, que preveniria e que reduziria. Eu iria até um pouco mais longe. O fator principal aí que se associa à gravidade e a óbito é a circulação do vírus. Então, a gente tem que atuar na diminuição da circulação viral, sabendo que cada um tem a sua parcela de contribuição para isso, tanto do ponto de vista de prevenção individual, quanto do ponto de vista de prevenção coletiva. E também reforçar a cobrança dos tomadores de decisão. Então, os agentes públicos e os nossos governantes têm uma parcela muito importante em relação aos caminhos que a gente nos trouxe até aqui e os caminhos que a gente vai seguir daqui para frente. Então, também pressionar aí para que tenhamos decisões assertivas e que beneficiem a todos. Doutor Nabil Goraieb, sua palavra final? Eu acho que a gente realmente tem que ter bastante bom senso, e eu vejo os médicos realmente sofredores na linha de frente. Os colegas estão, fora os que morreram porque não deveriam ter morrido, porque estavam na linha de frente. Eu quero cumprimentar os colegas, principalmente da infectologia, que são a linha de frente de tudo, e os que têm, os intensivistas, que se sacrificam até de família para poder salvar vidas, e as pessoas acham que tudo é brincadeira. Eu não me conformo com o pouco caso da população. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de quarta-feira, sempre tratando aqui com os nossos especialistas os temas da saúde, do bem-estar, do comportamento. O agradecimento de toda a nossa equipe, ao cardiologista, médico do esporte, doutor Nabil Goraieb, ao doutor Bernardo Montesante Machado de Almeida, infectologista, por essa nossa conversa aqui neste meio de feriadão na cidade de São Paulo, sobre os assuntos que nos afligem, os assuntos da pandemia. Muito obrigado pela presença, mais uma vez, em nome de todos da equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som com a gente hoje, o Fabiano Souza, Sérgio Souza, o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, nossa diretora de produção Zenilda Salvato, nosso diretor-geral jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.